Vamos agora lá para Nova York, onde está a nossa Priscila Yazbek, que passou aí os últimos dias todos com o olhar voltado ali para a questão de Donald Trump, para a questão do governo americano, repercussão de tarifaço, questão da imigração aí nos Estados Unidos, todos esses pontos que chamam a atenção do mundo inteiro e chamavam também, né, Priscila, a atenção do Papa Francisco. Lembrando que uma das últimas aparições do Papa acabou sendo um encontro com o vice J.D. Vance. Conta um pouquinho para a gente como que está repercutindo a morte do Papa aí nos Estados Unidos e como vem aí essa notícia de que essa acabou sendo uma das últimas agendas do Pontífice. Bom dia para você. Exatamente, Clarissa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Uma das últimas agendas do Pontífice e também o seu último encontro com alguma liderança. Então, foi esse encontro com o J.D. Vance nesse domingo. O Donald Trump, o presidente americano, fez uma postagem agora há pouco nas redes sociais dizendo: descanse em paz, Papa Francisco, que Deus o abençoe e a todos que o amavam, escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social. Antes, a Casa Branca também tinha postado uma mensagem simples dizendo descanse em paz, ao lado de fotos de Donald Trump e Melania Trump com o Papa Francisco no encontro que eles tiveram no Vaticano em 2017, também com uma foto com J.D. Vance e o Papa Francisco nesse encontro que eles tiveram neste domingo. O vice-presidente também fez uma postagem dizendo que ficou feliz em ter visto o Pontífice no domingo de Páscoa, embora ele estivesse, obviamente, muito doente. Ele que se encontrou com o Papa Francisco chegou a dar ovos aos filhos de J.D. Vance e J.D. Vance, então, nessa mensagem ele disse: acabei de saber do falecimento do Papa Francisco, meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam. Falou que ficou feliz em vê-lo, embora ele estivesse muito doente, mas disse que sempre se lembrará de Francisco pela homilia que ele proferiu nos primeiros dias da Covid, que foi uma homilia histórica, no dia 27 de março de 2020, quando Francisco estava sozinho na Praça de São Pedro e ele passou uma mensagem, inclusive, falando que todos estamos no mesmo barco, frágeis e desorientados, mas chamados a remar juntos e nos apoiar mutuamente. Foram palavras de união de Francisco nesse momento, que foi um momento histórico, nessa homilia extraordinária, nessa bênção Urbi et Orbi. Depois desse encontro com J.D. Vance, o Papa Francisco ainda cumpriu uma agenda, apesar das orientações para que ele tivesse repouso. Ele chegou nessa aparição na Basílica de São Pedro, chegou a falar: queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. A multidão, inclusive, gritou vida longa ao Papa. Depois disso, ele pediu para que um assessor lesse a sua mensagem, já que ele estava muito fragilizado. E nessa mensagem, Francisco falou sobre preocupações globais do Vaticano, falou sobre as suas posições anteriores em relação a políticas de imigração e falou que quanto desprezo é despertado, às vezes em relação aos vulneráveis, aos marginalizados e aos migrantes. Foi essa mensagem que seu assessor leu. Ele também falou diretamente sobre a guerra em Gaza, pediu um cessar-fogo em Gaza e também disse que o aumento do antissemitismo é preocupante e também disse que pensa no povo de Gaza e na sua comunidade cristã, em particular, onde o terrível conflito continua a causar morte e destruição e a criar uma situação dramática e deplorável. Francisco já tinha falado também sobre as situações de conflito no mundo e sobre políticas anti-imigração em fevereiro, quando ele falou que as expulsões em massa de imigrantes eram uma grande crise diante de algumas políticas adotadas pelo governo Trump. E ele falou que se constrói a base de força e não a partir de verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano, mal começa e mal terminará. E nessa ocasião também, Clarissa, o Papa Francisco fez uma referência a um termo que tinha sido usado pelo vice-presidente J.D. Vance, o Ordo Amoris, que é a ordem de amor, e que Vance tinha interpretado como uma hierarquia de amor que prioriza a família, seguida pelos vizinhos, comunidade, por fim, os estrangeiros, e tinha usado essa expressão católica, ele que é um devoto católico, para justificar a política anti-imigração do governo Trump. E depois disso, Papa Francisco, em fevereiro ainda, nessa mensagem, ele falou: o verdadeiro Ordo Amoris que deve ser promovido é aquele que descobrimos meditando constantemente sobre a parábola do bom samaritano, meditando sobre o amor que constrói uma fraternidade aberta a todos,
sem exceção. O Vaticano também já tinha expressado algumas preocupações sobre, por exemplo, os cortes que o governo Trump fez dos recursos à USAID, que é uma agência que dirige recursos humanitários para países em situações de guerra, em situações de conflito. E em 2016 também, quando Francisco foi questionado sobre a promessa de Trump de construir um muro na fronteira com o México, ele disse: uma pessoa que pensa apenas em construir muros onde quer que seja e não em construir pontes não é cristã. J.D. Vance se encontrou com funcionários do Vaticano nesse sábado para fazer conversas, enfim, mais no nível diplomático. E nessas conversas, um comunicado divulgado pelo Vaticano disse que eles falaram especialmente sobre os países afetados por guerras, tensões políticas e também difíceis situações humanitárias. Ele se encontrou com o cardeal Pietro Parolin e Pietro Parolin, inclusive antes dessas conversas com J.D. Vance, ele chegou a dizer a um jornal italiano que a atual administração dos Estados Unidos é muito diferente do que estamos acostumados, especialmente no Ocidente, do que temos confiado por muitos anos, então mostrando de fato essa diferença de gestões aqui dos Estados Unidos. E só para finalizar, Clarissa, Trump inclusive tem apoiado uma base de católicos conservadores e tradicionalistas para tentar direcionar o conclave. Isso vários jornais americanos estão reportando, e uma das ações recentes de Donald Trump, inclusive, foi a nomeação de Brian Birch, que é o presidente da organização Catholic Vote, como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. Ele que é conhecido por críticas ao Papa Francisco e também pelo seu apoio a Donald Trump. Eu volto com você.